Todos os anos, sem exceção, a Lua se afasta um pouco mais da Terra. A distância é pequena, quase ridícula, cerca de 4 centímetros por ano, mais ou menos a mesma velocidade que uma unha cresce. Parece um detalhe sem importância. Só que esse pequeno afastamento já mudou, de forma real e mensurável, a duração dos nossos dias, o tamanho dos dinossauros que existiram, e vai, no futuro, apagar completamente um dos fenômenos mais bonitos que o céu já mostrou para a humanidade. E o mais estranho de tudo é que os cientistas, depois de décadas medindo esse afastamento com uma precisão impressionante, ainda não sabem, com total certeza, até onde ele vai continuar acontecendo, nem o que exatamente vai sobrar da relação entre a Terra e a Lua daqui a muitos bilhões de anos. Vamos começar entendendo como a ciência conseguiu medir algo tão pequeno, acontecendo a uma distância de mais de 300 mil quilômetros. Entre 1969 e 1972, durante as missões que levaram seres humanos até a superfície da Lua, os astronautas deixaram lá pequenos aparelhos, parecidos com espelhos, espalhados em diferentes pontos da superfície lunar. Esses aparelhos foram desenhados com um único propósito: refletir luz de volta, exatamente na mesma direção de onde ela veio, com uma precisão quase perfeita. Desde então, cientistas na Terra apontam feixes de luz muito fortes e concentrados, direto para esses espelhos, e depois medem o tempo exato que a luz leva para ir até a Lua, bater no espelho e voltar para a Terra. Como a velocidade da luz é conhecida com uma precisão enorme, esse tempo de viagem permite calcular a distância entre a Terra e a Lua com um nível de exatidão surpreendente, chegando a uma margem de erro de poucos centímetros, mesmo estando falando de uma distância de centenas de milhares de quilômetros. E foi justamente repetindo essa medição, ano após ano, década após década, que os cientistas perceberam um padrão consistente. A cada ano que passa, a distância entre a Terra e a Lua aumenta em média cerca de 4 centímetros. Pode parecer pouco, mas quando você multiplica isso por bilhões de anos, esse número pequeno se transforma em uma das forças que mais moldaram a história do nosso planeta. Agora, vamos entender a física por trás desse afastamento de um jeito simples. A Lua exerce uma força de atração sobre a Terra, e essa força é o que chamamos de maré. Ela puxa a água dos oceanos, criando aquelas subidas e descidas que você provavelmente já viu na praia. Só que essa força de maré não é perfeitamente alinhada com a posição exata da Lua no céu. Isso acontece porque a Terra gira muito mais rápido do que a Lua gira ao redor dela. Enquanto a Lua leva cerca de 27 dias para completar uma volta ao redor da Terra, a própria Terra gira em torno de si mesma em apenas um dia. Essa diferença de velocidade faz com que o inchaço de maré, causado pela força da Lua, fique sempre um pouco à frente da posição exata da Lua no céu, puxado pela rotação mais rápida da Terra. Esse pequeno desalinhamento cria um efeito parecido com um empurrão constante. A Terra, girando mais rápido, acaba empurrando a Lua levemente para frente, na direção do seu movimento orbital. E ao empurrar a Lua para frente, esse efeito também dá energia extra para a órbita dela, fazendo com que a Lua suba, pouco a pouco, para uma órbita mais alta e mais distante. Ao mesmo tempo, esse processo tem um efeito colateral na própria Terra. Como a Lua está roubando energia de rotação do nosso planeta, a Terra vai, aos poucos, girando mais devagar sobre o próprio eixo. Ou seja, a mesma força que está empurrando a Lua para longe também está freando a rotação da Terra. E essas duas coisas, juntas, criaram consequências enormes ao longo da história do nosso planeta. Aqui está uma das consequências mais surpreendentes de tudo isso. Os dias na Terra estão ficando mais longos. Não é um exagero, nem uma forma de falar. É um fato mensurável, comprovado por vários tipos diferentes de evidência científica. E o mais interessante é que essa evidência vem de lugares que você jamais imaginaria. Conchas fósseis, corais antigos e até camadas de rocha sedimentar. Explicando melhor, certos animais marinhos antigos, como corais e alguns tipos de moluscos, cresciam formando camadas finas em suas conchas ou esqueletos, uma camada por dia, de forma parecida com os anéis de crescimento que aparecem no tronco de uma árvore, só que esses marcam o ano. Estudando fósseis desses animais, que viveram centenas de milhões de anos atrás, os cientistas conseguiram literalmente contar quantos dias existiam, naquela época, dentro de um único ano.
E o resultado é impressionante. Há cerca de 400 milhões de anos, um ano na Terra tinha mais de 400 dias. Isso não significa que o planeta demorava mais tempo para dar a volta ao redor do Sol. Significa que cada dia, na época, era mais curto do que é hoje, porque a Terra girava mais rápido sobre o próprio eixo. Voltando ainda mais no tempo, para a época dos primeiros dinossauros, estima-se que um dia inteiro na Terra durava cerca de 23 horas. E se você voltar bilhões de anos para os primórdios do nosso planeta, alguns cálculos sugerem que um dia podia durar apenas poucas horas, talvez menos de 6. Ou seja, a Terra que conhecemos hoje, com seus dias de 24 horas, é apenas uma fotografia de um momento específico, dentro de um processo muito mais longo, que já vem acontecendo há bilhões de anos e que continua acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Agora, vamos falar de uma consequência futura desse afastamento, que talvez seja a mais melancólica de todas: o fim dos eclipses solares totais. Hoje em dia, existe uma coincidência quase perfeita no céu, que muita gente nem percebe o quanto é rara. O Sol é imenso, muito maior que a Lua, mas também está muito mais longe da Terra. A Lua, por outro lado, é bem menor, mas está muito mais perto. E essa combinação de tamanho e distância faz com que, vistos daqui da Terra, o Sol e a Lua pareçam ter praticamente o mesmo tamanho no céu. É exatamente por causa dessa coincidência que, durante um eclipse solar total, a Lua consegue cobrir o disco inteiro do Sol, de um jeito quase perfeito, criando aquele anel de luz incrível ao redor de um círculo completamente escuro. Só que, conforme a Lua continua se afastando da Terra, ano após ano, ela vai parecendo cada vez menor no céu. E chega um momento, daqui a centenas de milhões de anos, em que a Lua vai estar longe demais para conseguir cobrir o disco inteiro do Sol. Nesse momento, os eclipses solares totais, do jeito que conhecemos hoje, vão deixar de existir para sempre. Vão sobrar apenas eclipses parciais, ou aqueles em que sobra um fino anel de luz solar visível ao redor da Lua, sem nunca mais aquele momento de escuridão completa. Ou seja, cada eclipse solar total que a humanidade já viu, e cada um que ainda vai ver nos próximos séculos, faz parte de uma janela de tempo limitada dentro da história do universo. Um espetáculo que só existe por causa de uma coincidência temporária entre o tamanho da Lua e a distância dela até a Terra. Antes de chegar na parte que ainda deixa os cientistas incertos, existe um outro papel da Lua que é importante entender, porque ele conecta tudo o que vimos até aqui com uma pergunta muito mais séria. A Terra não gira perfeitamente reta em relação à sua órbita ao redor do Sol. Ela gira levemente inclinada, quase como um peão levemente torto. Essa inclinação é o que cria as estações do ano. E aqui está o detalhe importante. Vários estudos mostram que a Lua ajuda a manter essa inclinação relativamente estável ao longo de milhões de anos, funcionando quase como um peso extra, segurando a Terra numa posição mais constante. Sem essa estabilização, alguns modelos científicos sugerem que a inclinação do nosso planeta poderia variar de forma muito mais caótica e imprevisível ao longo do tempo, influenciada pela gravidade de outros planetas do Sistema Solar, principalmente os maiores, como Júpiter. E uma inclinação instável significaria um clima extremamente instável também, com estações do ano imprevisíveis e mudanças bruscas de temperatura em escalas de tempo muito mais curtas do que as que a vida na Terra está acostumada a enfrentar. Isso quer dizer que, além de mudar a duração dos nossos dias e a existência dos eclipses, a Lua pode estar, silenciosamente, ajudando a manter o próprio clima do planeta mais estável há bilhões de anos, sem que a maioria das pessoas jamais tenha parado para pensar nisso. E é exatamente aqui que chegamos na parte mais interessante dessa história: o que vai acontecer no final desse processo todo. A física prevê que esse afastamento da Lua não vai continuar para sempre, do mesmo jeito, indefinidamente. Em algum momento no futuro extremamente distante, calculado por alguns cientistas em bilhões de anos a partir de agora, a rotação da Terra deve desacelerar o suficiente para chegar num tipo de equilíbrio com a órbita da Lua. Nesse ponto teórico, um dia na Terra teria a mesma duração de um mês lunar, e a Lua pararia de se afastar, ficando sempre visível do mesmo lado do planeta, como se as duas estivessem finalmente sincronizadas. Só que aqui está o problema.
Os cálculos que preveem esse equilíbrio final assumem que o Sol vai continuar se comportando exatamente do jeito que se comporta hoje, por bilhões e bilhões de anos, o que não é bem verdade. Muito antes desse possível equilíbrio ser alcançado, o próprio Sol vai passar por mudanças enormes na fase final da vida dele, o que pode alterar completamente as marés que o Sol também cria na Terra, e isso pode interferir de um jeito que ainda não está totalmente resolvido matematicamente. Além disso, medir esse afastamento da Lua com extrema precisão, ano após ano, revelou outro detalhe intrigante. A taxa de afastamento não é perfeitamente constante ao longo de toda a história da Terra. Estudos que analisam registros geológicos antigos sugerem que, em alguns períodos do passado, esse afastamento pode ter acontecido num ritmo diferente do que vemos acontecer hoje, possivelmente influenciado pela forma exata dos continentes e oceanos em cada época, o que muda o jeito como as marés se comportam ao redor do planeta. Ou seja, prever com exatidão o que vai acontecer daqui a centenas de milhões ou bilhões de anos envolve um número enorme de variáveis que ainda não estão completamente entendidas, incluindo como os continentes vão se mover, como o Sol vai evoluir, e como a própria taxa de afastamento pode mudar ao longo de um período tão extremamente longo de tempo. É por isso que, apesar de todos os avanços na medição extremamente precisa da posição da Lua, ano após ano, a resposta final para a pergunta "onde tudo isso vai parar?" continua sendo, hoje em dia, uma das áreas mais abertas da astronomia moderna. Vale a pena, nesse ponto, colocar essa história numa escala de tempo que faça sentido para a gente. 4 centímetros por ano é uma distância tão pequena que nenhum ser humano, em toda a sua vida, jamais vai perceber qualquer diferença olhando para a Lua no céu. Mesmo ao longo de toda a história registrada da civilização humana, esse afastamento total soma apenas alguns quilômetros, um valor insignificante perto da distância total entre a Terra e a Lua. Mas, ao mesmo tempo, esse processo é rápido o suficiente, numa escala de tempo geológica, para já ter mudado o comprimento dos nossos dias em várias horas, para já ter influenciado a evolução de espécies inteiras que precisaram se adaptar a dias mais curtos ou mais longos ao longo de milhões de anos, e para já ter uma data futura, calculável, em que um dos fenômenos mais bonitos do céu vai deixar de existir. É um daqueles casos em que a escala de tempo do universo é tão diferente da escala de tempo da nossa própria vida, que fica quase impossível sentir esse processo acontecendo, mesmo sabendo, com absoluta certeza científica, que ele está acontecendo, exatamente agora, enquanto você assiste esse vídeo. Talvez o mais interessante dessa história não seja só a distância que a Lua está ganhando, ano após ano, mas sim tudo aquilo que essa distância silenciosa já mudou, sem que a gente nunca tivesse notado. A duração dos nossos dias, o clima que permitiu a vida se desenvolver do jeito que se desenvolveu, e um relógio natural, correndo há bilhões de anos, que vai continuar reescrevendo o futuro do nosso planeta muito depois que todos nós já não estivermos mais aqui para ver. Se esse tipo de curiosidade te interessa tanto quanto me interessa, deixa o like, escreve nos comentários se você sabia que os dias na Terra estão ficando mais longos e se inscreve no canal Mundo Cósmico, porque essa não vai ser a última vez que a gente vai descobrir como coisas pequenas e silenciosas, lá no espaço, mudam completamente a história do nosso planeta.